nível de desenvolvimento de projeto BIM, a gente, né, vai desenvolver aqui alguns tópicos, vamos desenvolver algumas perguntas, né, e quais os caminhos que foram sendo tomados para responder a essas perguntas. Então, a primeira pergunta importante que a gente vai fazer quando a gente está conversando sobre nível de desenvolvimento de um projeto BIM é, afinal, né, qual a importância, né, da gente determinar o nível de desenvolvimento de um projeto, e daí especificamente, né, de um projeto BIM. Vamos pensar no seguinte: no desenvolvimento tradicional de um projeto, normalmente nós marcamos o nível de desenvolvimento desse projeto por etapas, né? Essas etapas normalmente são etapas de estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo, né? Projetos legais, projetos básicos, enfim, né? A gente tem uma série de fases aí que são, né, que estabelecem um certo nível de desenvolvimento, né, e um certo uso também, né, quando a gente fala em projeto legal, por exemplo, né, a gente não está falando propriamente de um nível de desenvolvimento, né, a gente está falando muito mais de um uso específico, né, e de informações específicas que devem estar representadas ali, né. Mas enfim, então, nós temos, para projetos convencionais, nós temos essa nomenclatura, né, que estabelece essas fases e estabelece um certo nível de desenvolvimento associado a estas fases, né? Isso é fácil da gente compreender, né? Isso está bem inserido no nosso modelo tradicional de trabalho, né? Então, a gente tem essas fases, né, usuais dentro do projeto, né, e elas estão associadas aí a um determinado nível de desenvolvimento ou um uso específico daquele projeto. Muito bem, um problema que a gente tem, mesmo no nosso projeto convencional, em relação a essas nomenclaturas, em relação a essas fases, é que a definição dessas fases, portanto, desse nível de desenvolvimento, ela está associada a um conceito, né? Um conceito bastante genérico até, né? Ela não está baseada em critérios concretos, em critérios auditáveis, em que absolutamente qualquer pessoa que analisar aquele projeto, né, digamos, chegaria à conclusão de que isso aqui se enquadra plenamente num anteprojeto, por exemplo. Ou, não, isso aqui se enquadra perfeitamente num projeto executivo. A gente não tem, né, esses critérios concretos, né, e auditáveis, digamos assim, para estabelecer, né, essas fases. Então, essa classificação de nível de desenvolvimento tem um certo grau de subjetividade. Inclusive, em relação a isso, é muito comum nós encontrarmos, né, por todo o país, né, ou mesmo dentro de uma mesma cidade, arquitetos ou engenheiros que, por exemplo, ambos dizem que entregam um projeto executivo, mas ao ver as entregas de cada um deles, né, a gente por vezes tem produtos, né, entregas completamente discrepantes, né, em relação ali à lista efetiva de itens e de informações que a gente tem entre um e outro. Então, infelizmente, esses conceitos eles não dão conta de medir de forma precisa, estabelecer de forma precisa esse nível de desenvolvimento de um projeto, tá? Então, esse é outro ponto importante aqui, né, que vai sendo inserido nessa conversa e nessa problemática. Então, os limites, né, entre estas fases, né, estas fases são baseados em conceitos e não em critérios objetivos e auditáveis, né? Então, a classificação, né, dessas fases e, portanto, a associação dessas fases a nível de desenvolvimento de um projeto torna-se um trabalho, de certa forma, bastante subjetivo até, né? Porque, de novo, estamos tratando de um conceito amplo e não, né, de um critério objetivo, específico, né, auditável, enfim. E esse mesmo problema, né, que a gente tem no desenvolvimento de um projeto tradicional, a gente também tem no mundo BIM, né? Então, temos os mesmos problemas no universo BIM, né? Então, da mesma forma, inclusive vai ser relativamente comum, né, nós encontrarmos pessoas que trabalham em projetos BIM e continuam usando esse linguajar, né, até de fases, né, até porque o que nós temos de normas
cita, né, essas fases, menciona essas fases, estabelecem essas fases como fases de um projeto. Temos ainda, né, uma cultura mesmo estabelecida, né, de muitos anos. É uma linguagem que está também presente em contratos, em editais públicos, enfim. Então é uma linguagem muito bem estabelecida, né, enquanto termo, né. Não é tão bem estabelecida assim quanto critério efetivo, né, mensurável, ali, auditável de diferenciação, né? Mas ela é muitíssimo bem estabelecida como conceito geral, enfim, como termo usado na indústria da construção civil, né? Nisso sim, esses termos são muitíssimo consolidados. Né? Muito bem, então, mesmo para quem trabalha em BIM, né, é normal, né, é cotidiano até a gente encontrar quem trabalha em BIM e continua a utilizar esses termos, né, relativos às fases aí de projeto. Mas e daí, né, por que que a gente tem que ter, né, clareza nesse nível de desenvolvimento de um projeto? Né? Por que isso é importante? Né? Por que estabelecer um critério é relevante? Tá? Então vamos aqui pensar em algumas possibilidades. Tá? A primeira possibilidade relevante que a gente pode mencionar é o seguinte, né? As padronizações, elas são importantes para o mercado, né? Padronização é importante para o mercado. Por que padronização é importante para o mercado? Porque assim a gente tem muita clareza quando a gente quer comparar elementos de mercado. Né? Então, obviamente que quando a gente está tratando de projetos, especialmente de arquitetura, né? Também de engenharia, enfim, mas no de arquitetura isso é mais visível, né? Mais claro perceber essas diferenças, né? As diferenças em relação a isso nos projetos de engenharia, elas dependem, né, de um conhecimento mais profundo, né, para ter clareza dessa diferença, mas enfim, mesmo o projeto de arquitetura, obviamente eu contratar de um profissional ou de outro profissional, obviamente que os resultados serão diferentes, né? Tem um processo criativo ali importante, então os resultados em si são sempre diferentes. Mas quando a gente quer comparar, né, aquilo que é entregue de fato, né, aquilo que cada um está documentando e entregando como documentação de projeto, né, ao final de um ciclo de projeto, por exemplo, é importante sim a gente estabelecer padronizações para que a gente tenha condições de comparar este quesito, pelo menos, né, entre dois projetos. Então, se eu tenho, né, digamos, dois profissionais que têm igual competência para desenvolver um determinado projeto, né, e os seus preços, né, digamos, são preços iguais, mas um deles está me entregando projeto executivo, o outro está me entregando só estudo preliminar, né? Que diferença é essa, afinal? Né? O que tem a mais, de fato, aqui, nesse que diz que está me entregando executivo, né? O que tem a menos, né? Ou que elementos obrigatoriamente estarão aqui nesse que está me entregando apenas um estudo preliminar? Né? É importante eu ter clareza disso, né, para que eu consiga comparar efetivamente, né, esses dois profissionais dentro do mercado, para que eu consiga tomar uma decisão mais bem informada. Né? Então, isso é muito relevante. Tá? Então, se a gente pensar em produtos, né, em produtos de prateleira, né, daí é outro universo, né, não tem esse aspecto tão intenso, né, de diferenciação, né, quanto dois profissionais, né, criativos, digamos assim, de arquitetura, né, mas vamos pegar dois produtos que são, né, de prateleira, sabonete, né, por exemplo. Então, existe uma padronização ali, né, em relação, né, normalmente a tamanho, por exemplo, né, desses sabonetes. Então, eu dificilmente vou ter algum sabonete que foge ali aqueles, acho que 90, né, 80, 90 gramas, enfim. Então, existe uma certa padronização ali para que eu estabeleça um critério mínimo de comparação quando eu vou comprar um e outro. Né? Então, eu sei que aquelas diferenças de preço vão estar, talvez, no perfume diferenciado, no suposto benefício que um entrega, outro não entrega, na minha preferência de marca ou não, né? Mas aquelas coisas que são... Existe uma série de elementos ali que são padronizados e que me permitem comparar de forma muito direta os dois, né? Então, por exemplo, né, tamanho ali, peso, enfim, do sabonete é padrão, existe um padrão de mercado. Tá? Então, é fácil eu pegar no supermercado, olhar na gôndola
e ver, por exemplo, qual que é mais caro e qual que é mais barato, né? E eu sei que a entrega base ali, né, a quantidade de produto principalmente, né, normalmente vai ser exatamente a mesma entre todos eles, né? Então a diferenciação de preço vai estar em outros elementos que vão me permitir fazer essa escolha, né? Mas então padronização é um quesito importante de mercado, é um quesito importante para que o mercado se desenvolva, para que a gente tenha facilidade de comparar as coisas no mercado ativo, tá? Então vamos colocar aqui esse elemento, né? Então, como podemos contratar e comparar, né? Contratar e comparar entregas sem uma padronização. A gente fica muito perdido, né? Então, por isso que a padronização é importante. Tá? Então, imaginem uma licitação, né? Por exemplo. Como é que a gente define isso, né? Numa licitação? Se a gente usa apenas os termos ali, né? Estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo, projeto básico, enfim, a gente deixa isso muito em aberto, né? Obviamente que existe uma série de manuais de escopo, enfim, uma série de documentos que vão nos dar algum suporte mínimo para tentar fechar um pouco mais, né? Delimitar um pouco mais, deixar um pouco mais claro o que tem que conter em cada uma dessas fases. Mas ainda assim, ele não estabelece, nenhum desses manuais estabelece de forma objetiva e auditável quais são os critérios. Então, a padronização que nós temos no mercado atualmente, ela é muito em aberta, né? Então, dá para se dizer que não existe de fato essa padronização. Tá? Então, ela é importante sim. Muito bem, a partir disso, o que mais que a gente tem que comentar aqui, né, sobre isso, né, sobre desenvolver, sobre a importância de desenvolver, né, um método aí para determinar o nível de desenvolvimento de um projeto. Uma outra coisa importante é o seguinte, é que vão surgindo, né, ao longo dos anos, a partir dessa preocupação, enfim, vão surgindo sim alguns modelos, né, alguns mais, outros menos estruturados, mas que eles têm o objetivo aí de atender essa demanda, né, que é criar uma padronização. Né? Então, foram surgindo, sim, ao longo do tempo, uma série de modelos. Tá? Então, surgem modelos diversos para tentar atender esta demanda de padronização e medição, né, do nível de detalhe. Nível de detalhe não, né? Nível de desenvolvimento, tá? Desenvolvimento. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu falei detalhe, né? Daqui a pouco isso vai ficar mais claro. Mas enfim, e um destes modelos, né, que surgem com esse objetivo é um termo que daí talvez alguns de vocês já conheçam, que é o termo LOD. Tá? Então, um destes modelos é o LOD. E o que significa LOD, hein? Significa Level of Development. E daí a gente vai ver que o termo, enfim, né, ele, né, tem algumas divergências, inclusive, né, do entendimento desse termo. Mas então LOD é Level of Development, né, que é nível de desenvolvimento. Tá? Então, tá aqui o nosso ponto-chave aqui, né, o LOD é justamente, né, essa medida, né, do nível de desenvolvimento de um projeto. Tá? Então, a gente com isso, né, a gente vê aqui, né, por que é importante determinar nível de desenvolvimento de um projeto, né? A gente vê que isso, no nosso cotidiano, a gente, né, especialmente no projeto tradicional, a gente não usa critérios objetivos e auditáveis para isso, né? Vimos daí a importância disso. E um dos modelos, né, que tentam determinar esse nível de desenvolvimento de projeto, né, de forma objetiva e auditável, é o modelo do LOD, né, que a gente vai entender do que se trata.